Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Ciência Aberta. No segundo episódio de 2019, nós traremos um tema comum a todos nós, o envelhecimento. Você sabia que o número de pessoas acima de 65 anos hoje ultrapassou a população mundial com 0 a 4 anos de idade? É isso mesmo. Estudo publicado nesta semana pela Organização das Nações Unidas, a ONU, mostra que hoje temos 705 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos e a população de 0 a 4 anos é de 680 milhões. O impacto disso na sociedade e como poderá mudar as próximas gerações vai ser discutido aqui hoje no programa Ciência Aberta. E a gente começa o nosso debate com um vídeo trazendo informações sobre esse tema. O percentual de idosos no Brasil cresceu de 4,1% em 1940 para 10,8% em 2010. Este número segue crescendo e deverá chegar a 12% em 2020. A tendência é mundial. Segundo estimativa da ONU, em comparação com 2017, o número de pessoas com 60 anos ou mais deverá dobrar até 2050 e mais do que triplicar até 2100, passando de 962 milhões em 2017 para 2,1 bilhões em 2050 e 3,1 bilhões em 2100. Essa transição demográfica é sustentada pelo avanço da ciência e, ao mesmo tempo, segue no foco do interesse pelo envelhecimento e por temas correlatos. Pesquisas voltadas para a compreensão dos mecanismos do envelhecimento e para a identificação, prevenção e tratamento das doenças associadas aumentaram expressivamente em escala global. Políticas públicas voltadas para a população idosa e iniciativas individuais precisam ser conjugadas para que o envelhecimento não comprometa a qualidade de vida. Entre os piores fatores prognósticos para um envelhecimento não saudável estão obesidade, alcoolismo, tabagismo e sedentarismo. Corrigir a dieta, reduzir a quantidade e melhorar a qualidade dos alimentos, praticar exercícios físicos regularmente compatíveis com a faixa etária e preservar as atividades cognitivas e a criatividade são receitas para um envelhecimento saudável e prazeroso. Para debater, temos conosco 3 especialistas no assunto. Ieda Duarte, professora da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, um projeto de pesquisa de longa duração apoiado pela FAPESP. Alexandre Kalash, médico epidemiologista e presidente do Centro Internacional de Longevidade, a Seção Brasil, e presidente da Aliança Global de ILCs. E Luiz Ramos, médico, um dos criadores da disciplina de geriatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenador do Centro de Estudos de Envelhecimento da mesma instituição. Eu sou Alexandra Osório de Almeida, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e serei a mediadora dessa conversa. Na plateia, temos estudantes universitários de diversas instituições, dos cursos de graduação e pós-graduação em gerontologia, geriatria e áreas afins, além de pesquisadores e convidados da FAPESP. Muito obrigada pela participação e pela presença de todos. Lembrando que o programa é resultado de uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com o jornal Folha de São Paulo. Então, para começar, eu gostaria de saber, do ponto de vista da ciência, o que causa o envelhecimento humano? Luiz? Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite. Fico feliz de que esse tema tenha suscitado esse encontro, né? Agora, o que causa o envelhecimento humano, a gente tem que dividir em 2 tempos, né? O ser humano, basicamente, é um ser que não se conforma de viver pouco, né? Então, ele procurou formas de viver mais, né? Em tempos muito antigos, as pessoas viviam, em média, 25, 30 anos, não dava nem para falar de envelhecimento. Quando se superou, graças à inteligência humana, essas causas evitáveis de morte precoce, o indivíduo começou a viver mais tempo e começou a entrar no que a gente chama de uma fase de envelhecimento, que basicamente os mecanismos de
como se fosse uma máquina. A máquina tem mecanismos que desgastam e mecanismos que reparam. Só que no caso do corpo humano, esse mecanismo de reparo é intrínseco. Então, esses mecanismos de reparo de lesões se tornam menos eficientes na medida em que o tempo passa. Então, até os 30, 40 anos, que é o período reprodutivo do ser humano, todos os mecanismos de reparo estão muito atentos e muito eficientes, né? Na hora que passa esse tempo da reprodução, esses mecanismos de reparo vão se tornando menos eficientes e aí o desgaste se torna maior e aí isso evolui eventualmente para uma morte. Nesse período, a principal função do nosso organismo, ele é, de uma certa forma, cronometrado geneticamente pelo telômero. Então, no nosso DNA, né, existe uma pontinha lá que é o telômero, e que na medida em que o tempo passa, ele vai diminuindo, e ao diminuir, ele torna menos eficientes esses mecanismos de reparo. E é isso que explica, de uma certa forma, esse declínio funcional que culmina, eventualmente, com a morte da pessoa. Então, esse tempo entre a vida jovem, com todos esses mecanismos atuantes, até a morte, aumentou muito de uns tempos para cá. Na Roma Antiga, o indivíduo vivia, em média, 25 anos. E hoje vive 85. Esses 60 anos foram ganhos graças à inteligência humana, à medicina, às melhoras sociais, que fizeram com que o indivíduo... Tempo romano nada, Luiz. Eu, quando nasci nesse país, a expectativa de vida para mim, para minha geração, era de 43. A gente nem precisa ir lá para tempo romano, mas daqui... É muito recente, gente. A gente ganhou nesse tempo de vida meu, que não é tão longo assim, a gente ganhou quase 40 anos mais de vida. E, então, é essa velocidade, mas tem uma coisa também. Os tais dos telômeros, eles sofrem influências do meio ambiente. E você pode achatar esses telômeros não só por carga biológica, mas também pelas influências das infecções, da poluição, das condições de vida que a gente vive. Então, é complexo. Tem um aspecto biológico, mas tem um aspecto que é do meio ambiente, de escolhas. E a gente vai falar sobre isso ao longo. Mas essa ambição de viver mais é que levou o homem a descobrir formas de sobreviver mais tempo e diminuir esse desgaste. E como que a gente define, então, hoje, que a gente vive mais? Quer dizer, a partir de que momento a pessoa é considerada idosa, ou o envelhecimento tem um marco? Pelo Luiz, é quando parou a idade reprodutiva, mas não é assim que a gente define o idoso. Na verdade, envelhecendo, estamos todos nós aqui. Até antes da concepção. Não precisa nem nascer, a gente já está envelhecendo. Mas a gente precisa de números, a gente precisa definir, ter critérios, ter referências, proporção de idosos, etc. As Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, onde eu trabalhei 13 anos, define ainda a pessoa idosa como tendo mais de 60 anos. Há uma pressão grande, sobretudo dos países mais desenvolvidos, porque 60 anos. Nós temos aqui o prazer de ter a presença da cônsul da Holanda. Na Holanda, uma pessoa de 60 anos é jovem. Para nós, de um nível socioeconômico alto, ter 60 anos não representa muito, são os 40 de antigamente. Mas a gente precisa de números para poder pensar em políticas, de ter referências, indicadores. Então, continua sendo 60 anos, porque os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, definem que é de 60 anos. Em alguns países, já a definição é de 65, e aí a gente começa a criar subdivisões. Os idosos, os idosos não muito idosos, os idosos, e aí é dos 60 aos 69, dos 70 aos 79, dos 80 a mais, super idosos, centenários. Minha mãe é centenária. No entanto, eu estou na mesma gaveta que a minha mãe. Se eu tenho mais de 60, ela também. Então, são 5 décadas, se a gente considera dos 60 até os 110. Então, a gente precisa de indicadores. E a definição ainda universalmente, que é adotada pela ONU, é de 60 a mais.
E aqui no Brasil existe uma questão de legislação. Né? Por lei, no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, pela Política Nacional do Idoso, no Brasil é considerada pessoa a partir dos 60 anos de idade. Né? Por lei, o que não significa que esta determinação etária ela é reconhecida em termos de benefícios ou em termos de outras coisas. Idoso é a partir de 60 anos. Agora, a partir disso, você tem outras divisões. E o percentual de idosos na população brasileira ela tem crescido. E como se deu essa transição demográfica no Brasil nas últimas décadas? Veja, a transição demográfica aqui no Brasil ela aconteceu da mesma forma que aconteceu na Europa. A defasagem foi de tempo. A Europa aconteceu no início do século passado e aqui aconteceu no início, no retrasado, desculpa, e aqui aconteceu no início do século passado, que é basicamente uma mudança na equação entre mortalidade e fecundidade. Ou seja, o homem começou a morrer menos de causas evitáveis e, paralelamente, as mulheres começaram a ter menos filhos. Então, você começa a ter pessoas vivendo mais e entrada menor de crianças na população. Esse processo tem uma dinâmica, que na Europa demorou 200 anos, aqui vai demorar 100 anos. Então, a diferença é de tempo. Nós estamos no mesmo processo, começamos a morrer menos, começamos a nos reproduzir menos, só que isso foi comprimido num tempo muito menor do que na Europa. Então, a nossa capacidade de adaptação a essa nova realidade vai ser muito menor do que nos chamados países em desenvolvimento. Só para ter uma ideia, Alexandre, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%, de 1845 para 1990. O Brasil vai dobrar de 10 para 20 em 19 anos. É uma geração. Então, a gente vai ter que, sem os recursos que uma França rica ao longo do século XX teve, ter que se adaptar e desenvolver políticas para tudo que a gente vai ainda falar, de cuidados, de toda essa transição demográfica, transição epidemiológica, mas tudo muito curto. E se eu pudesse resumir como recado, os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo em pobreza, e não é só em pobreza, com muita desigualdade. Então, a diferença entre a forma como nós, vamos considerar elite, estamos envelhecendo, daqueles que moram nas comunidades pobres, no interior abandonado, etc., é diametralmente oposta, coisa que para a França já era muito mais igual, em um processo muito mais bem distribuído para a população como um todo. Quando eu estava na escola, se dizia que o Brasil era um país de jovens, né? E hoje em dia isso já não é mais verdade. Ou a gente já chegou nesse ponto de inflexão ou ainda não? Não, depende muito, porque o Brasil ainda é um país que tem uma população relativamente muito mais jovem que o Japão. Só que nós estamos hoje, e na apresentação foi falado de 12%, eu creio que é 14%, hoje a proporção de 60% a mais, hoje. Mas em 2050, daqui a 30 anos, nós seremos tão envelhecidos quanto o Japão, o país mais envelhecido de hoje. Quem é que aqui tem entre 30 e 60 anos? Vocês podem levantar a mão? Vocês são os idosos de 2050, não sou eu, não. Então, vocês têm que considerar isso. É o futuro de vocês, é curso de vida. Os adultos de hoje, que já estão aí, 30 a 60 anos, terão 60 a 90 anos. Daqui a 30 anos. É um peteleco em termos da história da humanidade. Saiu no jornal outro dia a manchete que em 2040 alguns estados brasileiros já vão ter mais pessoas com mais de 60 anos do que com menos de 14. Então, esse processo está sendo muito rápido e isso tem sérias implicações para o inconsciente coletivo. Quer dizer, como é que nós vamos nos preparar para isso? Toda essa discussão da previdência, tal, que deveria ter sido travada há 20 anos atrás, está agora assim, no afogadilho tendo que ser resolvida. As nossas estimativas, né, todos os trabalhos feitos, todas as nossas estimativas, na verdade, acabaram ficando subestimados. O envelhecimento da população acabou acontecendo de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você pegar o último censo, no último censo, a estimativa de pessoas, por exemplo, mais longevas, de 80 anos e mais, era em torno de 2,5 milhões. E quando o censo foi realizado, encontrou-se quase 3 milhões de pessoas com 80 anos e mais. Então, a própria estimativa ficou subestimada. Então, nós estamos envelhecendo mais rápido do que todas as projeções feitas. Uma questão que o Kalash comentou da diferença de renda, as diferenças de renda elas têm uma influência direta na expectativa de vida. E, Ieda, você pode comentar um pouco sobre como acontece?
Foi desenvolvido um estudo aqui na cidade de São Paulo mesmo, em 2016, que mostrou, por exemplo, que a expectativa de vida de pessoas que nascem nos Jardins, por exemplo, Jardim Paulista, por exemplo, na região dos Jardins, é em torno de 80 anos, 79 anos e meio. E quem nasce no Jardim Ângela, na zona sul, extremo sul da cidade de São Paulo, é de 55 anos. Então, por aí a gente pode ver mais de 20 anos de diferença entre duas regiões na mesma cidade de São Paulo, com diferenças sociais extremamente importantes. Aí que nós estamos comentando um pouquinho antes, né? No Morumbi, entre um lado do muro do Morumbi e o outro lado do muro a Paraisópolis, né? Nem precisa andar tanto em São Paulo, você vai ter uma diferença de expectativa de vida bastante significativa. Por quê? Por condições sociais, com um impacto muito grande em relação a isso. Acentuando, Alexandre, que a desigualdade no Brasil e a nível global, em vez de estar diminuindo, ela está aumentando. E isso que é inadmissível. Porque essa diferença de expectativa de vida, que vai diferenciar o de Paraisópolis para aquele que é de Morumbi, da Rocinha para São Conrado ou Barra da Tijuca, indo para a minha cidade, ela cada vez está mais acentuada. Isso é inadmissível. Eu trabalhei em Nova York e da minha sala eu olhava para o Central Park e equidistante da minha sala tinha a Upper East, que é a zona mais rica, onde estão os grandes museus, a zona mais rica, com uma expectativa de 89 anos. E 2 quilômetros para o outro lado está o Harlem, com 20 anos de expectativa de vida diferente. Era escolher, será que eu pulo para o lado esquerdo 2 quilômetros e vou ter expectativa de vida de 89, ou será que eu tenho a má escolha de dobrar à direita e vou perder 20 anos? Em Londres, uma sociedade muito mais igualitária que a nossa, se você sair de um bairro pobre como Kilburn e for para Hampstead, naqueles ônibus de 2 andares típicos, para cada 200 metros que você vai em direção a Hampstead, você ganha 1 ano de expectativa de vida. São 2 quilômetros. 10 anos de expectativa de vida. A desigualdade ela está hoje mais acentuada, mais concentrada. A renda de 1% da população equivale à renda de 90% a nível global. No Brasil é pior. É claro que isso vai ter um reflexo não só na quantidade de anos que a gente vai viver, mas a forma e a qualidade desses anos. Ieda, um comentário que você estava fazendo um pouco mais cedo era de que não é só uma questão de que nesses bairros mais pobres as pessoas morrem, né, mais cedo, e no sentido de serem assassinadas ou sofrerem violência, mas elas têm também condições condições de vida piores no transcorrer da vida, porque justamente porque estão em piores condições sociais, elas vão adoecer mais, elas vão ter piores condições de atendimento, elas vão incapacitar mais precocemente, etc. Então, isso vai muito possivelmente acabam também adoecendo e morrendo mais cedo, porque no transcorrer da vida tiveram piores condições de saúde e de acesso a atendimento de qualidade. E, Luiz, que impacto isso vai ter na sociedade? Olha, eu acho que vai ter um impacto imenso, porque é bom lembrar que, embora existam as diferenças sociais e elas acarretem diferenças na expectativa de vida final, alguns avanços ambientais e sociais e de saúde fazem com que mesmo a pessoa numa condição muito ruim de vida vá viver muitos anos. Então, chegar aos 60 anos está quase que garantido na sociedade atual. O problema é com que qualidade, com que estrutura física você vai chegar nos 60 anos. E aí faz toda a diferença se você está em Paraisópolis, se você está no Jardim América. Quer dizer, e aí que vai ser o grande problema, porque a grande maioria da população, como foi lembrada, está mais para Paraisópolis do que para Jardim América. Então, essa grande população, que vai quase que inevitavelmente chegar em idades que antigamente eram impensáveis, vão chegar em condições de vida muito ruins e vai sobrar, obviamente, para o sistema de saúde, o sistema social, resolver esse problema. De certa forma, é um atrevimento o brasileiro viver tanto, né? É um atrevido. Como é que você se atreve a chegar aos 70, aos 80 anos? Mas o que é importante a gente lembrar, não é só que foi assassinado, que foi vítima de violência. Do início da vida ao final, você tem, sendo pobre, muito mais risco de ter uma gastroenterite, uma infecção respiratória, de ter um sarampo que está voltando, etc. Como você também vai ter um risco muito maior de ter derrame, de você ter câncer, de você ter insuficiências renais, cardíacas, não encontrar
um posto de saúde, um serviço unificado de saúde adequado, decente, nós estamos retroagindo, nós estamos voltando para trás, então isso mata. Então mata do início ao final da vida aquele que tem, que na base da pirâmide social está lá por baixo. Mas a questão da doença, quer dizer, ela não é só a doença no envelhecimento, né? Tem a questão da capacidade funcional. Exatamente, quer dizer, assim, eu falo que houve uma mudança de paradigma com o envelhecimento. Antigamente, as pessoas viviam menos, né, e viviam menos porque elas tinham doenças fatais, mais comumente. Quer dizer, as doenças infecciosas é uma doença que tem uma solução binária. Ou você morre ou você cura. Matou o bicho, cura. Não matou o bicho, você morre. Esse é um paradigma que se resolve rapidamente. Em 15 dias você resolve isso. Agora, quando uma pessoa se descobre diabética, ela, tratando bem ou tratando mal esse diabetes, ela vai viver mais 30 anos. Só que ela pode viver mais 30 anos muito bem ou ela pode viver mais 30 anos muito mal. E aí não vai depender mais da doença em si, vai depender de como ela vai cuidar do corpo e da doença dela para sobreviver 30, 40 anos bem, com boa qualidade de vida. Então, muda o foco, né? Você não tem mais aquele paradigma que resolve rápido, ou sobrevive ou morre. Agora você sobrevive. Com que qualidade é que a gente vai ter que discutir e os fatores que vão influenciar nisso. Portanto, a gente sai da doença como fator principal e fala, bom, com que capacidade funcional eu vou sobreviver? Esse é o ponto. Esse foi uma das grandes mudanças da Política Nacional de Saúde do Idoso em 2006. Mudou-se a política. Então, a questão da avaliação funcional, de como o idoso é capaz de gerir a própria vida em termos de funcionalidade, passou a ser o determinante da organização de serviço, da organização das políticas de saúde. Então, por exemplo, em cima do que o Luiz estava comentando. Aqui na cidade de São Paulo, o que a gente pôde observar nos últimos dados do SAB é que a segunda doença mais prevalente dos idosos de São Paulo é doença articular. A doença articular não vai matar, mas vai incapacitar. Vai limitá-lo significativamente. Ele não vai sair de casa, ele não consegue tomar um ônibus, ele não consegue fazer compras, ele não consegue fazer muitas coisas. E, com isso, ele vai ter um comprometimento significativo da qualidade de vida no transcorrer do seu envelhecimento. Bom, envelhecimento com saúde e qualidade de vida é justamente o tema do nosso próximo bloco. Então, a gente encerra esse bloco ainda com muitas perguntas. Até já. Neste segundo bloco do programa, nós falaremos sobre envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Então, a gente sabe que muitas doenças estão associadas ao envelhecimento. Então, a minha primeira pergunta a vocês é: obesidade, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, qual desses fatores tem maior impacto no envelhecimento? Todos eles têm um tremendo impacto. Esses 4 fatores, que é a dieta inadequada, o álcool, o tabaco e a falta de exercício físico, o sedentarismo, eles são fatores de risco para as grandes causas de doença e de mortalidade à medida em que a gente envelhece. Então, você pega câncer, você pega problemas de saúde mental, você pega vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, todos, além dos problemas osteomusculares, eles têm em comum essa mesma raiz, que são esses 4 fatores de risco. Se a gente conseguisse controlar, através de medidas de saúde pública e de políticas sustentáveis para ajudar a população a envelhecer, diminuindo a prevalência desses 4 fatores de risco, você tem um tremendo impacto naquilo que causa sofrimento e morte à medida em que a gente envelhece. A questão é, esses fatores sempre existiram, só que muito recentemente é que eles ficaram na berlinda aí como os grandes responsáveis por esse decréscimo funcional que acaba levando à doença e à perda funcional. A questão que está em aberto é: com que eficiência eu consigo fazer com que as pessoas mudem seus hábitos, mudem seus costumes e façam com que esses fatores deixem de ter tamanha influência? Essa é uma pergunta que não está respondida. Nós estamos focando isso agora em estudos longitudinais, tentando promover a mudança desses hábitos e tentar avaliar o que a mudança desses hábitos acarreta
numa menor perda funcional, consequentemente, numa longevidade mais saudável? Essa é uma pergunta que está em aberto, porque saber que álcool, fumo e sedentarismo prejudica a saúde já é relativamente um conhecimento já relativamente adquirido. O que nós não sabemos é com que eficiência nós conseguimos mudar esses hábitos. Até certo ponto a gente sabe, Luiz. Você é um pouco mais novo que eu, não tanto. Você já foi bem mais novo que eu, mas já não é tanto. E quando você coloca a quantidade de pessoas que fumava 30, 40 anos atrás e compara hoje, nós temos uma tremenda história de sucesso de saúde pública, que nós viemos de 44% da população adulta que fumava, e hoje nós estamos abaixo do padrão ouro de 30 anos atrás, que era o Canadá, que tinha 17%. Eles continuam com 17% e nós estamos abaixo de 10%. O que aconteceu nesse país indisciplinado, que são as mesmas pessoas, e que, de repente, uma confluência de medidas legais, não pode, é proibido, não pode fazer propaganda, não pode fazer patrocínio disso, daquilo. Não pode fumar se tiver uma cobertura em cima da sua cabeça. Você tem educação sanitária desde cedo. A criança que pegar o pai fumando vai dar uma bronca. Só não vai fumar na minha frente, não, de jeito nenhum, está me prejudicando. Então, educação, com medidas legais e mais fiscais, tornando o preço do cigarro mais caro, fez com que a gente tenha esse tremendo sucesso de saúde pública que é pouco celebrado. Então, é possível. O que está faltando para que a gente possa fazer coisas semelhantes, né, em dieta e sedentarismo? Então, porque o cigarro tem a coisa da morte, do câncer e tal. Agora, mudar hábitos alimentares e mudar hábitos de vida em termos de incorporar exercício não é tão simples como foi no tabaco, no sentido de que o tabaco tinha uma ameaça muito mais objetiva. Nem tão complexo, porque se fosse isso, o Canadá estaria como a gente está hoje. E, de repente, a gente bateu a perna no Canadá. Agora, na Holanda se fuma mais do que no Brasil hoje. Tem uma coisa complementar ao que tanto o Luiz quanto ao Kalash estão falando, que nós temos que lembrar. Quem são os nossos idosos que estão entrando hoje na nossa coorte de idosos, né, de 60 anos e mais? São justamente as pessoas que viveram numa época que, culturalmente, fumar muito, beber socialmente bastante e não praticar atividade física. A questão do exercício físico, da atividade física, é uma coisa bem mais recente. Tá? Então, não ter esta cultura de atividade física fazia parte da educação da vida adulta, etc. Então, essas pessoas não cresceram com a cultura fitness, como nós temos hoje. E agora elas estão chegando aos 60, 65 anos. A pergunta que nós fizemos, não sabe, é: que idosos são esses? Será que esses idosos são tão glamourosos quanto a mídia coloca? Será que eles estão tão bem assim, como a mídia costuma trazer, dizendo estão ótimos, estão fit, estão lindos, maravilhosos? E, assim, o que nós pudemos ver é que isso não é exatamente verdade. Infelizmente, eles estão chegando com mais incapacidades hoje do que chegavam as primeiras coortes no ano 2000, quando nós começamos o SAB. Os idosos que hoje têm 80, 90, 100 anos, naquela época chegavam com menos incapacidades aos 60 anos do que chegam hoje os idosos com 60 anos. E eles, como disse o Luiz e o Kalash anteriormente, vão viver muito. Tá? Então, mas viverão com incapacidade. Eu gostaria de dizer que essa noção de que o que importa é a capacidade funcional, a gente adquiriu há uns anos atrás, quando a gente começou o nosso estudo. A gente tem um estudo de segmento lá na Vila Mariana, numa área demarcada da Vila Clementina, a gente chamou de estudo EPIDoso, que a primeira conclusão marcante foi que, na hora que a gente analisou a evolução e as causas de morte, nas causas de morte não apareceu nenhuma doença. O que apareceu foi perda funcional, cognitiva e física. Então, a partir daí, que nós começamos a trabalhar nessa noção, porque assim, no caso do tabagismo, influi diretamente em algumas patologias, mas no caso não apareceu nenhuma dessas patologias, porque o que estava importando era o quanto que a pessoa tinha perdido de função, tanto física como cognitiva. Tanto que agora o nosso investimento em termos de pesquisa é saber como que você consegue controlar essa perda funcional através de medidas de promoção de saúde. A palavra mágica hoje é promoção de saúde nessa fase da vida, focando nessas questões que não são tão assim, claras para as pessoas, que fumar faz mal. O sedentarismo faz muito mal, uma dieta inadequada faz muito mal,
uma vida sem atividade intelectual também faz muito mal. E como que você, a nível de saúde pública, reverte isso? Ou luta contra isso? Essa que é a grande questão que eu acho que está colocada para o sistema de saúde e para quem pesquisa nessa área. E justamente, quer dizer, a gente sabe o que faz mal, mas o quanto a gente sabe, o quanto a gente sabe, o quanto fazer o contrário faz bem. Se convencer que aquela fumaça faz mal é mais fácil do que se convencer que aquele hambúrguer que você acostumou a comer faz tão mal quanto, e você precisa mudar o seu hábito alimentar. Não é só isso, Luiz. Se você vive em Paraisópolis e você sabe que fazer atividade física é muito legal, que você deve exercitar, evitar o sedentarismo, mas você mora num lugar que não tem calçada, que não tem iluminação, que tem violência, que tem bandido, e que você chega depois de 12 horas entre ir para o trabalho, em péssimo transporte público, trabalhar exaustivamente, chega em casa às 8 da noite, exausto, e alguém te bate no ombro e fala assim, agora vamos fazer um jogging? Não, mas isso tem que ser equacionado, né, Alex? Você tem que equacionar para a pessoa. Não é só o comportamento individual, é você ter as políticas de públicas para que possa sustentar e fazer com que as escolhas mais saudáveis sejam as mais acessíveis e baratas. E aproveitando aqui, tem uma pergunta da plateia, Ilésio Gonçalves pergunta se vocês têm uma percepção de que hoje tem melhores políticas públicas para os idosos. Vocês estão falando que faltam políticas públicas, mas as que existem são melhores? Ou... Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Quer dizer, isso que o Alex falou é o problema. Quer dizer, como é que você prescreve as ações de boa saúde para pessoas que não têm condições de fazê-las no seu dia a dia? Então, esse é o desafio da saúde pública. Saber que exercício é bom, a gente já sabe há muito tempo. Como eu disse, o impacto disso em termos concretos, a gente ainda está estudando, mas a saúde pública tem como missão facilitar para que a atividade física seja viável para todo mundo. A questão dos bairros amigos, das cidades amigas, caminha um pouco por isso. Quer dizer, quando a gente chega na Vila Clementino, a primeira coisa que a gente fez para tentar promover saúde foi entender o que existia no bairro, quais as facilidades e as dificuldades que aquela população encontrava, para, por exemplo, encontrar uma forma de fazer uma atividade física regular. A partir daí, a gente conseguiu fazer uma promoção de atividade física muito mais eficiente, muito mais efetiva, porque a gente entendeu quais eram as limitações e passamos a tentar contornar aquelas limitações, porque isso é o que está na nossa frente. Como é que faz para adquirir esses hábitos de vida saudáveis? Então, Alexandre, se você me permite, deixa eu só comentar, porque teve uma pergunta no intervalo. O que é essa cidade amiga do idoso? A Organização Mundial da Saúde, quando eu era diretora há 12 anos, lançou uma base com estudos empíricos, com um protocolo comum, com base em 35 cidades, fazendo simultaneamente esse estudo nessas 35 cidades sobre 8 dimensões que têm influência sobre o dia a dia de todos nós, desde políticas de transporte, de moradia, de inclusão social, de educação, acesso ao trabalho, etc. E isso depois foi sendo replicado, e hoje são mais de 3.000 cidades que estão fazendo aquilo que, por exemplo, foi feito na Vila Clementina. Nós temos exemplos no Brasil, em Veranópolis, em Jaguariúna, estão fazendo em São José do Rio Preto, e, de alguma forma, mas não muito bem feito, em várias outras cidades. Então, Ieda, eu acho que o caminho, a gente sabe. As políticas que a gente precisa a nível internacional, elas podem ser adaptadas para o nosso meio. O Estatuto do Idoso, a gente tem sim uma lei desde 2003 que não existia antes. A gente deve saber hoje muito melhor o que fazer do que sabia antes. Mas é questão de ter recursos e vontade política séria, sem populismo, de, por exemplo, de repente, lançar um projeto que se chama Brasil Amigo do Idoso, sem orçamento, com o prefeito assinando, eu vou aderir. Não é isso, não. Tem que ser feito com seriedade. Isso, não, acho que só complementando isso que o Kalash falou, acho que assim, e respondendo à plateia, nós temos políticas, nós temos boas políticas redigidas, escritas, né, assim, não sei se nós precisamos de mais políticas, o que nós precisamos é executar as políticas. Tá? Há pouco tempo atrás, nós tínhamos a questão do envelhecimento e do idoso como o primeiro item do Pacto Nacional de Assistência à Saúde, mas sem verba.
sem nada para isso. Então, vira populismo. Então, não precisamos de mais políticas, precisamos que as que existem sejam executadas. Pegando esse gancho do financiamento, para você poder chegar nesse ponto, né, aproveitando que a gente está naquela FAPESP, né, o estudo do bairro Amigo do Idoso na Vila Clementino foi financiado pela FAPESP. Um projeto PPSUS, associação com o Ministério da Saúde, permitiu que a gente mapeasse o bairro e pudesse indicar para os idosos caminhos para que eles pudessem adquirir seus hábitos de vida saudável. Então, estou dizendo que essa é a única solução, mas mostra que você precisa fazer um investimento para conseguir fazer com que a população reconheça o lugar onde vive e as facilidades e as dificuldades para ter hábitos de vida saudáveis. Tá certo. Uma outra pergunta da plateia, que remete ao bloco anterior, é do José Eduardo Pompeu, que ele pergunta: o aumento da desigualdade social pode impactar de modo negativo a expectativa de vida? Podemos sofrer uma redução na expectativa de vida no Brasil? Nós já estamos experimentando isso em outros países. Para acontecer no Brasil, saúde, gente, é uma coisa muito frágil. Os grandes avanços que a gente leva décadas para construir, eles podem reverter muito rápido. Nos Estados Unidos, por duas questões. A epidemia dos opiáceos, 65 mil é o número de pessoas assassinadas conhecidos no Brasil, fora 70 mil que desaparecem. Ninguém desaparece, morre e o corpo nunca é encontrado. Mas 65 mil nos Estados Unidos morrem por abuso de uma droga, que está sendo promovida por indústrias que não são nada sérias, movidas por lucro. Mas, por outro lado, você tem uma epidemia hoje nos Estados Unidos que é da obesidade, que é da diabetes, que está levando a mortes precoces por doenças cardiovasculares, por hipertensão, etc. Isso já está acontecendo, não é coisa que vá acontecer. Nos últimos 3 anos, a expectativa de vida dos Estados Unidos, em vez de crescer, começou a diminuir, e há a perspectiva que as crianças que estão nascendo hoje possam viver menos, em média, do que seus pais, pela desigualdade do país, ainda mais rico do mundo, que está em número 34 no ranking de expectativa de vida, muito atrás de países muito mais pobres, mas menos desiguais. Desigualdade mata. Aqui no Brasil... Não é só matar, ela leva uma qualidade de vida pior para quem está na base e para quem está em cima, porque viver sem confiança, sem confiar no vizinho, com bala perdida, com um assalto, em que você só pode ir ao cinema se for no shopping, porque você não tem coragem de entrar em outra sala de cinema, isso é ruim para todo mundo. Nós estamos assistindo aqui no Brasil um fato mais grave do que essas novas epidemias, que é o recrudescimento de velhas epidemias que nós considerávamos banidas. Então, o surto de sarampo, surto de uma série de doenças. Febre amarela, cara. Febre amarela, então, assim, o Brasil é um país criativo, quer dizer, ele conseguiu eliminar essas doenças e agora está readquirindo essas doenças por negligências, do tipo, eu não quero vacinar meus filhos, não precisa vacinar, e agora nós estamos assistindo surtos de doenças que eram consideradas erradicadas. Então, isso pode também contribuir, já está contribuindo para um aumento da mortalidade infantil, que era outra coisa que se achava que não iria nunca mais acontecer. Houve já um aumento da mortalidade infantil e, com isso, vai afetar a expectativa de vida das gerações futuras, certamente. Então, não podemos negligenciar o que já foi conquistado, porque para perder isso não custa muito. Vou mudar um pouquinho de tema, que é um assunto que surge bastante quando se fala sobre envelhecimento, que é a questão do preconceito, né? De ter um preconceito com relação ao próprio envelhecimento, que por um lado parece paradoxal, porque a população está envelhecendo, demograficamente, mas por outro a gente tem toda uma cultura baseada na valorização da juventude, todo mundo quer ser jovem o tempo todo. Então, como isso repercute na vida do idoso? Acho que esse foi um dos grandes problemas que atrasou o nosso desenvolvimento de políticas públicas, essa falsa concepção de que a gente é um país de jovens, todo mundo aqui é lindo e maravilhoso. Demorou para cair a ficha de que o Brasil estava envelhecendo, que essa população estava crescendo, com necessidades específicas muito diferentes daquele Brasil jovem, de crianças, e as políticas acabaram não se desenvolvendo na mesma velocidade com que essa transição aconteceu. Acho que isso é um dos grandes problemas. Falta de reconhecimento do processo. Ieda?
Além disso, tem uma questão da própria sociedade. Enquanto a própria sociedade não compreender que o envelhecimento é um processo natural do ser vivo, todo ser vivo nasce, cresce, envelhece e morre. Eu não tenho que ficar jovem eterno. A ciência não tem que trabalhar por uma juventude eterna. É isso que todo mundo busca. A pílula da juventude eterna. Eu só vou ser belo e bonito se ficar jovem. O que saiu deste glamour não me interessa, então eu nego. Então, a gente discute envelhecimento, é uma velhice que eu não quero olhar, é uma velhice que eu não quero ver, então eu a nego. Então, nós temos que entender que velhos estamos, velhos ficaremos, todos nós estamos envelhecendo. Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das possibilidades. Na melhor das hipóteses. Na melhor das possibilidades. Se eu te perguntar qual é a sua idade, você disser, e eu disse assim, não parece, é o maior elogio para o brasileiro. Não parece. Com muitas vezes é um comentário hipócrita. Né? Parece, mas eu não vou dizer que parece. Isso é o preconceito. Sim, é verdade. Não, inclusive a própria pergunta, né? Não, a pergunta é natural. Quantos Não, mas anos você tem? muita gente fica ofendida se você pergunta a idade. Fica, isso, Né? isso é normal. Enfim, uma questão que não se pergunta. Mas falando em tabus e preconceitos, tem um que é maior ainda relacionado ao envelhecimento, que é sobre a questão da sexualidade, né? Assim, apesar de tantas mudanças de comportamento, ainda existe muito preconceito e a ideia de que idosos não têm direito a ter uma vida sexual. Assim. Depende, né, Alexandra? Depende do gênero, né? Se você for masculino, Tá. você pode exercitar. Hoje tem o Viagra. Tá cheio de cara aí que compra a segunda, terceira, quarta mulher. Né? Tem até o Trump, tem outros presidentes. Isso é normal. Mas vá a mulher expressar um interesse sexual que ela é uma velha assanhada, que não está se comportando, que é inadequada. Então, tem um preconceito que ainda De é gênero. duplo. Porque você não poder manifestar a sua sexualidade depois de certa idade, para a mulher, às vezes, depois dos 40, 45, e o homem continua nadando. Então, isso a gente tem que confrontar também. E tem outra coisa importante. Tem outra coisa importante que as manifestações de interesse sexual e de satisfação, de prazer sexual, mudam com a idade. Então, aquela obsessão que se tinha e que ainda se tem, e para o homem, sobretudo, do sexo, no sentido muito explícito, a gente tem que mudar isso para as outras manifestações de carinho, de troca, de afeto. A gente tem que rever isso, porque a vida não é mais de 45 anos, é de 100. E aquela maratona que você não está vendo muito bem o fim, que deixou de ser uma corrida de 100 metros, ela deve ser acompanhada com essa qualidade de vida em que a satisfação sexual entra como um componente muito importante. Ieda, como você tem visto isso nos seus grupos? Não, dentro do estudo, tem uma coisa que junta, inclusive, com preconceito. A primeira corte do SAB, por exemplo, as questões de sexualidade, foi uma corte multicêntrica, nós trabalhamos com 7 centros urbanos da América Latina e Caribe, as questões de sexualidade não entraram porque o México não permitiu. Era muito desrespeitoso perguntar sobre sexualidade para as pessoas idosas. Tá. Então, não foi perguntado. Aí, nós achamos um absurdo. Então, em 2006, quando voltamos, nós resgatamos essas questões e começamos a perguntar. E esbarra muito nisso que o Alexandre está comentando, que trabalhamos assim, o senhor tem vida sexual ativa? O senhor, senhora, tem vida sexual ativa? E quão satisfeito o senhor está com isso? Sim ou não? Né? Ele diz sim ou não, e aí perguntamos para eles se eles estão ou não satisfeitos com isso. E geralmente existe uma grande diferença de gênero mesmo. Os homens dizem que sim, não estão satisfeitos com o sim que ele diz, porque não está tão bom quanto ele gostaria. E as mulheres dizem que não, há muito tempo eu estou muito satisfeita com este não, há muito tempo, etc, etc. Então, isso varia muito. Alguém está pulando a cerca, Alguém né? está pulando a cerca, exatamente. Aí, quando você entrevista casais, tem sim e não junto na história, etc. Agora, tem Alguém outro... está mentindo. Alguém está também. mentindo na história também. Agora, tem um outro dado que eu acho interessante a gente trabalhar, que é, nós temos vários parceiros que trabalham conosco, inclusive o CRT AIDS, que não só trabalha a AIDS, mas também trabalha as outras doenças sexualmente transmissíveis. CRT AIDS. Então, Isso. não, As explicar. outras doenças sexualmente transmissíveis também são trabalhadas. O que está aumentando? Está aumentando entre os idosos as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Se aumentam as doenças, e não é por transmissão sanguínea.
certo? É por contato sexual. Então, é ilusório nós acharmos que eles não têm contato sexual ativo. Não, eles têm. E é outra ilusão nós acharmos que eles não querem falar sobre isso. Somos nós que não queremos falar sobre isso. É o jovem que não sabe falar com o idoso sobre sexualidade, porque é só você começar a falar com ele que ele quer sim, que ele quer falar muito, ele tem perguntas, ele tem dúvidas, ele quer esclarecer um monte de coisas. Se você dá essa oportunidade, ele quer e vai querer esclarecer com você. E se você junta isso, outro grande preconceito, que é falar, e a realidade é que nós temos também uma população LGBTI que está envelhecendo e que o preconceito é enorme, inclusive em cuidados residenciais ou que vão para instituições religiosas, em que é proibido falar de sexo, quanto mais se for sexo que não é aquele sexo considerado a norma. Bom, com esse ponto alto a gente termina esse bloco e no próximo a gente vai conversar um pouco sobre como a ciência pode nos ajudar a envelhecer melhor. A gente já volta. Vimos no vídeo de abertura que o percentual da população idosa deve mais do que triplicar até 2100 no mundo inteiro. E essa transição demográfica tem sido acompanhada por um interesse maior da ciência na questão do envelhecimento. Então, a primeira pergunta é, basicamente, qual o estado da arte nos estudos sobre envelhecimento? E o que a gente sabe com segurança a esse respeito? Ieda, você quer começar? Um dos caminhos bastante importantes hoje em dia está muito ligado à questão da genômica, né? Ela está tomando um rumo bastante acentuado. O Estudo SABE, por exemplo, ele tem uma parceria muito significativa com o CEDIP da Universidade de São Paulo, que é do Genoma Humano, que foi uma parceria desde 2010, com um resultado infinito. Eu creio que nós não sobreviveremos a isso por conta da genômica do estudo genômico completo que foi feito do nosso banco de dados. E vai trazer resultados muito importantes em termos disso para a ciência. Por exemplo, temos idosos, a professora Maiana desenvolve um estudo de 80, 90, 100 anos e mais hoje, que são pessoas que bebem, fumam, etc., fizeram tudo de errado na vida, mas estão ótimas. Então, será que existiria alguma outra coisa que não explicada em termos de saúde pública, e que tudo que a gente estudou até hoje, que poderia estar explicando essas boas condições de vida? Então, existe um outro leque que precisamos explorar e que a ciência está abrindo para este lado também. Acho que o Kalash e o Luiz podem estar também olhando e comentando alguma coisa sobre isso. Ciência, Alexandra, vai muito além daquilo que é biológico. Sim. Primeiro eu vou fazer uma chamada, porque a gente está aqui dentro da FAPESP. Eles estão cortando o dinheiro de pesquisa. O Brasil está investindo menos do que investia antes. Nós temos duas pesquisadoras internacionais de luxo sobre genoma, que é a Mariana Katz e a Lígia Vieira. E, no entanto, a gente está cada vez cortando mais a possibilidade dessas nossas estrelas, do ponto de vista de ciência minuciosa do genoma ou do laboratório. Mas ciência também é a ciência em saúde pública. E para que a gente possa envelhecer bem, no meu entender, essa é o state of art, é como a gente está hoje olhando para o envelhecimento. Você precisa de 4 capitais para envelhecer bem. Você precisa do capital de saúde, e a gente está falando de saúde, saúde, saúde. Mas você precisa de capital de conhecimentos, porque senão aos 30, aos 40, aos 50, você vai ser redundante porque você não aprendeu. Não se está investindo em aprendizado ao longo da vida para que você se torne viável, produtivo e participando da sociedade. Você precisa de um capital social. Afinal, chega aquela tal da hora em que você baixa da capacidade funcional e está dependente, você vai precisar de alguém que lhe cuide. Você não tem capital social porque não lhe permitiram construí-lo e mantê-lo. E o capital financeiro, meu Deus, só 95% dos brasileiros não conseguem acumular riqueza. Só 95%. É uma minoriazinha aqueles que conseguem acumular capital financeiro. Com esses 4 capitais, a história da arte do envelhecimento se resume nisso, de você acumular esses capitais e depois disso, porque a vida é mais longa, é muito mais longeva, você precisa construir resiliência. Você precisa ser resiliente para viver muito mais do que você estava programado quando nasceu. E quando a gente envelhece, uma vida de 80, 90 anos, tem perdas sim. Não só de capacidade funcional, mas é perda de amigo, de status, de dinheiro, de saúde, de familiares. E quanto mais resiliente você for, mais você
dar o salto por cima ou encontra o caminho pelo lado. É resiliência que tem que ser construída a nível individual, mas que políticas que nós podemos ter no estatuto, teoricamente, e não estamos executando, para estimular que essa resiliência possa ser exercida pela população à medida em que envelhece. Vou pegar um dos seus pontos para emendar com uma pergunta da plateia, que é de Gil Santos. O mercado de trabalho estará preparado para aportar os idosos do amanhã? De jeito algum. Já não está hoje. E não está por quê? Não é para nós profissionais, não. É aquele mecânico de automóvel que até 20 anos atrás precisava saber mecânica, ele não aprendeu eletrônica, ele não vai ter emprego. Eles dizem para nós, ninguém investiu no meu conhecimento para que eu possa saber mecânica e hoje eletrônica. E eu perdi o emprego há 20 anos e agora eu estou fazendo bico para poder sobreviver. Aprendizado ao longo da vida, que é um dos pilares. Você precisa de saúde, precisa de conhecimento, capital social e financeiro. E se você não tiver esse conhecimento, porque não se está investindo na educação básica do jovem, que dirá de quem já é marmanjo, passou dos 20, que dirá quem é dos 50, e o governo fica dizendo, tem que continuar a trabalhar, hein? Vai trabalhar mais 15 anos. Como? Onde é que eu vou encontrar esse emprego se nem qualificação eu tenho? Uma pergunta também da plateia para a Ieda, da Alessandra Figueiredo. Depender dos outros é um fantasma para os idosos. Isso. Quais as propostas ou programas que podem ajudar no acesso à saúde com qualidade e garantia de direitos? Ou talvez eu expandiria para perguntar. Como é que a gente trabalha essa questão do cuidado? Isso vem ao encontro do que nós estamos falando até agora, da questão da capacidade funcional, da questão da dependência, né? O que nós precisamos trabalhar são as políticas de cuidados de longa duração. Isso são questões que já estão sendo trabalhadas, já tem algum tempo, que elas estão sendo discutidas em nível federal, mas elas não estão sendo executadas até agora. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do crescimento de programas de atendimento domiciliar, de programas de cuidadores, de instituições de longa permanência, de centros de, etc. Nós temos. Tá? Públicos, não. Tá? Públicos temos muito poucos. Né? Temos privados, temos. De qualidade, alguns, não todos. Né? Toda a população vai ter acesso? Não, não vai. O que nós temos... Quem é realmente o grande escopo de cuidado hoje no Brasil? A família. Tá? 93%, nós vimos no ELSE, que é o Estudo Nacional de Envelhecimento, 93% dos cuidados prestados aos idosos mais dependentes provém da família. A família cuida 100%, dá 100% deste cuidado? Não. Ele não chega a 50% do cuidado que esse idoso precisa receber. Quer dizer assim, que se eu ficar velho, mais dependente, eu não vou receber 100% do que eu preciso? Não, não vai. Eu sinto muito, não vai. Por quê? Porque a família não gosta de mim? Não, porque ela não consegue. Ela tem que trabalhar, ela tem que trazer comida para casa, ela tem que trazer sustento para casa. Tá? Então, e ela não tem ajuda de ninguém. Tá? Então, a gente tem que trabalhar por isto. Eu tenho que trabalhar com a questão dos cuidadores comunitários, com programas como existe aqui em São Paulo, que foi criado com base nos resultados do próprio SAB, financiado pela FAPESP, como o Luiz disse, né? Vamos valorizar a FAPESP, já que a gente está aqui. Então, graças à FAPESP, que financia o SAB, a gente conseguiu produzir resultados que conseguiram criar um programa público de cuidadores, que é o programa de acompanhamento de idosos, que hoje cuida, na melhor das possibilidades, de 5 mil idosos dependentes na cidade de São Paulo. Isso poderia ter sido reproduzido no Brasil. Ele tem mais de 10 anos, poderia ter sido reproduzido no Brasil inteiro. É um programa público, pago com dinheiro público, com os impostos públicos. Por que não é? Porque não interessa. Politicamente não interessa. Tá? As famílias precisam? Precisam. Por que não fazem? Politicamente Queria não aproveitar interessa. esse gancho da necessidade de cuidado para lembrar um problema que a gente ainda não abordou, que é o problema da doença mental. Então, eu acho que a doença mental, comparada, por exemplo, com outras doenças, ela é uma doença desprestigiada. Se a gente olhar historicamente, a doença cardíaca é uma doença extremamente prestigiada, por quê? Porque ela mata muito, matava, né? Então, o ranking do prestígio vem pela capacidade da doença de matar. Resultado, as doenças cardíacas hoje estão bem equacionadas. Hoje em dia, para você morrer de infarto aqui em São Paulo, você precisa estar escondido em algum lugar, porque senão vão te levar para uma UTI e você vai ser salvo. Agora, a doença mental é desprestigiada e, dentre elas, a depressão, que eu gostaria de lembrar aqui, é uma doença altamente prevalente e
No ranking da mortalidade, ela está lá embaixo, mas no ranking da causadora de anos vividos com incapacidade, ela está lá em cima. E a Organização Mundial da Saúde, recentemente, botou o foco nisso, ou seja, quais são as doenças que causam anos vividos com incapacidade. E aí, nas 15 primeiras, 10 são doença mental. E uma das primeiras é depressão. E a gente não começou nem a olhar para isso ainda. Se a gente for pensar em depressão, ninguém liga para a depressão, mas ela é uma doença altamente incapacitante. Às vezes você atende uma pessoa de idade, a família já não sabe mais o que fazer, ela não consegue mais levar uma vida independente, tudo que ela está precisando é tomar um antidepressivo. E tratável. Exatamente. Porque o importante é isso. Isso que eu queria chegar, é uma doença Porque tratável. se não tivesse o que fazer, mas é Não, mas tratável. então, E por que não se trata, Luiz? Porque os profissionais de saúde não estão sendo treinados para sequer identificá-la. Isso para não falar do exemplo pior, que é o Alzheimer, que aí não tem essa saída bonita aí do tratamento, né? Mas que também é altamente prevalente e extremamente incapacitante. Mas eu estou falando das doenças mentais como um todo porque ninguém olhou para isso direito ainda. Elas são altamente prevalentes, não só pela depressão, mas também pelas doenças degenerativas do cérebro, os acidentes vasculares e o próprio Alzheimer, que vão fazer com que o contingente de pessoas precisando de cuidados diários vá aumentar muito, para além da capacidade da família de dar conta disso. Alexandre, você tinha falado antes de preconceito, e todas essas questões, elas passam por preconceito. Essas doenças, por exemplo, coronarianas, elas matam pessoas mais jovens, sobretudo homens. E é por isso que elas recebem muita atenção. O prestígio. É prestígio. Matar um homem jovem, pô, tem que fazer alguma coisa Mas agora sobre estão isso. matando mulheres também, né? Mata muito mais tarde. O câncer de mama mata muito menos mulheres do que o câncer de próstata, só que o câncer de próstata mata homens velhos. O câncer de mama também mata mulheres mais jovens. Então passa a ter prestígio, tem muito mais visibilidade. É preconceito. Mas tem uma coisa que, quando a Ieda estava falando, eu fiquei preocupado, porque você falou em família e depois falou ela, se referindo à família. Os cuidadores são do sexo predominantemente feminino. Tem uma questão que é gênero e que, se nós, belezocas, homens, continuarmos achando que a gente tem que sempre receber cuidado, mas não vai dar cuidado e não vai compartilhar essa tarefa, que pode ser muito pesada, sobretudo para as doenças mentais, que não vão matar em um mês ou em um ano. Isso. É uma doença de Alzheimer que pode durar 10, 15 anos, e que pode exaurir, e ainda tem dados sobre isso. Então, essa perspectiva de gênero, ela também tem que ser muito mais bem olhada, porque no Brasil, de modo geral no mundo, mas no Brasil, os cuidadores têm uma face que é feminina e se conjuga o homem dizendo, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Se a gente não mudar essa mentalidade, nossa, machista, aí o problema do envelhecimento vai se transformar num pesadelo. A questão da depressão que o Luiz falou, só para trazer isso em termos de números, aqui em São Paulo, por exemplo, só num levantamento que a gente fez no próprio SAP, quando a gente projeta para a população do município de São Paulo, nós temos aproximadamente 400 mil idosos com sintomas depressivos não tratados. Tá? Isso é um absurdo. Então, nós não olhamos para a questão da depressão, e a outra coisa que nós não olhamos também é a questão da incontinência. Então, são os dois grandes... esbarra no preconceito, eu não pergunto se ele está triste e se essa tristeza é depressão, e também não pergunto se ele é incontinente, afinal, velho incontinente também, né? Vai ser mesmo, né? Tem um agravante, que é diferente da incontinência, porque incontinência qualquer médico, qualquer profissional de saúde reconhece. Mas não vai, além do desprestígio em termos da saúde pública, existe uma ignorância muito grande dos profissionais de saúde de como detectar essas doenças no velho. Então, um velho deprimido, muitas vezes chega no consultório, a família dizendo que ele não faz mais nada, não quer mais saber de nada, e aí o próprio velho fala assim, mas eu tenho 70 anos. Né? A família, ele tem... Aí o médico fala, ele tem 70 anos, então está normal, ele ficar chorando no canto, no quarto escuro, porque ele tem 70 anos. Então, falta instrumental para a rede básica detectar. Eu discuto isso com alunos que frequentam a atenção básica para discutir. Primeiro, só chega em caso de idoso. E segundo, a depressão está sempre presente, mas nunca efetivamente reconhecida como um problema de saúde que tem que ser tratado, até porque ele é tratável. Exatamente. Diferentemente de outros problemas mentais que não são tratáveis. Então, acho que existe essa falha
de reconhecer a doença também e poder efetivamente tratá-la. Olha, gente, a coisa que eu mais gosto é falar para estudantes de medicina ou profissionais de saúde em geral. Eu vou fazer 50 anos de formado daqui a 1 ano e meio. Se alguém que se formar em 2020 trabalhar tantos anos quanto eu, vai chegar a 2070. O Brasil, então, terá 84 milhões de pessoas idosas. Isso não vai se dar de repente. Cada vez mais, quem está sendo formado nas universidades, e a FAPEA tem uma influência importante sobre isso. Na formação de recursos humanos, eu não estou pedindo necessariamente mais geriatras, eu estou pedindo que todos os profissionais de saúde aprendam mais sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças. Tudo muda com o envelhecimento e se você resolver que vai ser um gastroenterologista, neurologista, porque você quer escapar os velhinhos, eles vão atrás de você, vão estar na sua sala de espera. E você vai matar pacientes na santa ignorância, eu falo para os estudantes de medicina, olhando no olho, sem sequer suspeitar que você os está matando. É isso que a gente precisa, de uma revolução da educação em resposta à revolução da longevidade. Para pegar um fator só desses que você estava falando, você falou de fármaco. Sabia administrar drogas, né? Hoje em dia, o número de pessoas que tomam polifarmácia, que seria tomar mais do que 5 medicamentos por dia, é muito alto. Tomar 5 medicamentos por dia é uma receita para problema, porque além dos problemas que você está tratando com aqueles 5 medicamentos, você vai arrumar outros, fruto da interação daqueles 5 medicamentos. E 99% dos médicos não olha para isso, ele vai atender a parte que ele entende, vai dar o remédio da parte que ele entende e não vai nem querer saber se o cara está tomando mais 8 medicamentos por outros motivos justos ou não justos. Então, isso é uma questão fundamental para a educação médica. Quer dizer, no mínimo, ele tem que entender que uma pessoa tomando 5 medicamentos, você tem que olhar para isso. 10, 12, 15. Isso. Eu não quis exagerar. E não esbarra só aí, não é só uma questão do médico, assim, mas, por exemplo, um exemplo bastante simples. Um idoso que ficou internado, quando ele recebe alta e vai ser orientado não pelo médico, mas geralmente pelo profissional de enfermagem do hospital, com a receita que o médico deixou, e ele vai receber esse aprazamento, que é o horário da medicação, que ele tinha no hospital. Aí ele vai para casa tomando um diurético, por exemplo, às 6 horas da tarde. Aí ele vai levantar à meia-noite para urinar e vai cair e quebrar. Por quê? Porque ele não tinha que tomar um diurético às 6 horas da tarde. Então, falta educação dos profissionais em geral para a questão do envelhecimento. Isso não são só dos médicos. Acho que falta a formação em gerontologia, isso é previsto há muitos anos já, para todos os profissionais, principalmente profissionais das áreas sociais e de saúde, que atuam com a população idosa. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, até hoje, se você for olhar no ranking das especialidades médicas, a especialidade número 1, com mais profissionais médicos especializados, qual é? Pediatria. Segundo lugar, ginecologia. Terceiro lugar, anestesia. A clínica médica aparece num honroso 4º lugar. E a geriatria? Em 41º. Então, nós estamos um país que está envelhecendo e os profissionais de saúde ainda não pegaram a ideia da coisa. E vai tratar de velho como se fosse uma criancinha, vai fazer besteira. Tá certo que eu transitei da pediatria para a geriatria, mas nem todo mundo vai fazer isso. Temos um Mas exemplo essas coisas aqui. não contam. Mas dentro desse, aqui uma pergunta da Clara Yoshino, da plateia. Dentro do debate viver mais tempo versus viver com mais qualidade, políticas públicas para idosos não deveriam ser mais holísticas e tratar determinantes sociais da saúde nas faixas etárias anteriores a 60 anos para priorizar um envelhecimento com mais qualidade ao invés de mais tempo com incapacidades? Pergunta longa merece uma resposta curta. Sim. Sem dúvida. É a mesma coisa que dizer é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente? É melhor ser rico e saudável, é melhor ter uma política dessas, entendeu? Muito bem. Então, deixa eu perguntar aqui. Voltando, acho que a questão da família, a Marisa Cioli está perguntando qual a importância justamente da família e da rede de relações sobre o envelhecimento. É fundamental. Assim, vários estudos, principalmente estudos que estudam idosos bastante longevos, acho que a Lange e o Luiz podem me complementar em relação a isso, já mostraram que, controlando por todas as outras variáveis que a ciência já estuda bastante, etc., o que faz a absoluta diferença em você atingir as idades mais longevas com melhor qualidade de vida
vida, é você manter uma rede social ativa e de qualidade. Muito bom. Tá? Então, eu posso perder os meus amigos, infelizmente eles morrem, né? Faça novos. Eu posso não ter a família que eu gostaria ou que eu escolhi. Adquira outra. A família não é só que do meu laço consanguíneo, a família é a família que eu escolho. Tá? Então, ter relações sociais ativas, que não é relações sociais de celular, não é essa rede social que a gente fala. É relação olho no olho, relação conversar, relação falar. É isso que vai sim, faz a diferença absoluta em eu ter uma qualidade de vida significativa na velhice mais avançada. Posso falar uma coisa? Que é o seguinte, nesse panorama de que a gente precisa arrumar ações efetivas de promover saúde, a gente já falou muito aqui da parte física, do exercício e tal, mas a parte cognitiva é super importante. A gente não começou nem a arranhar essa área de como é que faz para você estimular, populacionalmente falando, a pessoa do ponto de vista cognitivo. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar que nós estamos em 2019 e a informática está aí na mão de todo mundo, até dos idosos. A gente tem um levantamento dos idosos lá da nossa coorte, 70% tem smartphone. Então, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar essa tecnologia para fazer estimulação cognitiva, porque navegar na internet é um ótimo estímulo cognitivo que todo mundo pode fazer. O que nós temos que fazer é viabilizar isso. E nós temos já iniciativas aqui, nós estamos tentando fazer um estudo exatamente com isso. Colocar os idosos na frente do computador para fazer educação, alfabetização digital, para jogar jogos. A juventude joga jogos, por que os idosos não podem jogar jogos? E isso é um estímulo cognitivo importante. Então, esse tipo de ação é que tem que começar a surgir como medida de saúde pública. E não ficar pensando só no comprimido que vai tratar o diabetes e a hipertensão. É pensar como é que eu vou melhorar a função global das pessoas de um ponto de vista populacional. Então, para fechar o nosso programa de hoje, que conselhos vocês três dariam para quem está envelhecendo? Quer dizer, todos nós estamos, mas para quem está mais avançado nesse processo? Conselho é uma coisa complexa, né? Sim. Que se fosse realmente bom, ninguém daria, vendia. Mas eu acho que há coisas que a gente já falou, de estilo de vida, de controlar os fatores de risco. 75% das mortes no Brasil hoje são por doenças crônicas, que pelo menos podem ser prevenidas ou postergadas. Se a gente ganhar mais 10 anos de capacidade funcional, maravilha. Mas eu acho que tem outras coisas que são muito mais comportamentais, que a gente tem que pensar muito mais nessa vida muito mais longa, nessa maratona que a vida se transformou. E eu diria que uma das coisas que não foi falada, mas que é tão importante, vamos ser mais otimistas, vamos ser mais positivos em relação a envelhecer. Luiz já disse, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Vamos pensar naquilo que o meu sogro, que morreu com 104 anos, e que tinha uma coisa que era muito boa para cultivar o capital social. Ele tinha bom humor. Todo mundo gostava de estar perto dele. Ele era alegre. E ele teve a sorte de morrer com capacidade cognitiva muito alta. 2 dias antes de morrer, meu filho estava com ele por acaso, entrou a enfermeira e perguntou, ué, quem é ele? Eu não conheço. Meu filho mora em Londres. A enfermeira não conhecia, eles moram numa cidade pequena. E aí, antes do meu filho falar, o velhinho respondeu, ele, meu neto, você é um neto assim, doutor de Lermano, porque me lembra de novo, filhos mesmos, quantos que o senhor tem? Resposta, por enquanto só 3. Essa leveza, você ser mais otimista, você encarar numa boa, seja mais leve, não seja, conselho, não seja adulto ranzinza que é chato, mas velho ranzinza ninguém atura. Então, vamos incorporar isso no nosso dia a dia para que essa vida mais longa tenha qualidade, não só para evitar as doenças, mas para a gente ter uma atitude, e essa é a essência da mensagem, uma atitude mais positiva em relação ao envelhecimento. Ieda? Eu só acho que, concordo parcialmente com o Kalash, eu só acho que ranzinza, nós ou somos ou não somos, né? Eu acho que nós somos ranzinza quando ficamos velhos, nós somos ranzinzas durante a vida, e eu só vou ficar mais ranzinza ao envelhecer. Ah, capricha. Não era, aí capricha.
Mas, assim, se eu sou chato jovem, eu vou ser mais chato quando fico velha, etc. Então, não é assim, o jovem é maravilhoso e quando ele fica velho, ele fica chato. Não, ele sempre foi chato. Aí, quando ele já era chato jovem, vai continuar chato velho, né? Então, não vamos dizer que só os jovens são lindos e maravilhosos e os velhos são sempre ranzinhos. Não, acho que não. Acho que nós aprimoramos as nossas características quando envelhecemos. É isso, acho que sim. Mas concordo com ele. Acho que assim, o que eu acho é que a gente tem que olhar a velhice como uma fase da vida e uma fase natural. Eu estarei envelhecendo se estiver viva, é isso como ele falou. Vamos olhar para isso como uma coisa boa, positiva. E para que eu possa fazer dela uma fase melhor, eu tenho que entender que ela vai ter mudanças. E para que ela tenha mudanças, essas mudanças não sejam ruins, eu preciso entender essas mudanças e buscar o melhor caminho para que eu não tenha perdas ruins e para que eu possa compensar essas perdas da melhor forma. E pode ser que eu não possa fazer isso sozinha. Então é melhor que eu tenha outras pessoas, que eu conviva socialmente, que eu entenda essa sociedade, que eu participe desta vida e que eu mude esta sociedade. Então, eu tenho que me fazer presente e não me enclausurar num cantinho. A velhice só vai tomar o seu espaço se ela realmente levantar essa bandeira e botar a cara na rua e dizer, eu estou aqui, olha para mim. Exatamente. Luiz. Olha, eu acho que a questão principal é a gente aprender, e quando eu digo a gente, principalmente os mais jovens, aprender que a velhice é uma conquista. É um processo que começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, mas viver a chamada terço final da vida com idades avançadas é para poucos, é uma conquista. Eu gosto de citar, tem um cara, o Cícero, que era um filósofo romano que viveu 20 anos antes de Cristo, ele escreveu um livro sobre a velhice que falava o seguinte: a diferença entre um jovem e um velho é que o jovem só pode esperar ficar velho e o velho já tem certeza que viveu uma longa vida. Então, essa conquista é que tem que ser vista pelas pessoas. Eu quero isso, eu quero ficar, porque como foi bem lembrado, a opção a ficar velho é morrer cedo. Isso ninguém quer. Quando você coloca isso no papel, ninguém quer. Mas todo mundo fala, eu não quero ficar velho. Bom, não tem opção. Então, a conquista, a velhice como uma conquista é o primeiro passo para esses problemas todos serem melhor resolvidos. Então, bom, agora a gente vai para uma rápida rodada de perguntas para a plateia. Tem muitas perguntas que vocês encaminharam que a gente não conseguiu encaixar aqui no fluxo da conversa. Quem quiser perguntar, por favor, é só levantar a mão, ou mesmo uma dessas perguntas que não foi respondida e que vocês quiserem fazer agora, por favor. Eu sou Lídia, da ACERMESP, Associação de Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo. Eu já trabalhei no PAI, no Programa de Atendimento aos Idosos. As praças públicas que foram feitas, eles não tem ninguém para ajudá-los a usar a praça, que tem os objetos para poder fazer os exercícios. Então, eu acho que a maior dificuldade é que a gente precisa começar a educar os idosos que a gente convive dentro das UBSs. Acho que não só dentro das UBSs, mas dentro de todos os espaços públicos existentes, a informação do que é disponível para uso dos próprios idosos, para uso adequado. Não é só o uso, mas o uso com qual, se ele for usar os equipamentos lá de esporte de forma inadequada, vai ser um prejuízo e não um benefício. Isso tem que ser não só nas UBS, mas em todos os espaços, nos centros de convivência, em outros espaços. Isso tem que ser uma cultura, a gente precisa criar uma cultura. Uma cultura de longevidade. Eu mencionei isso. Quando a gente fez um estudo de promoção de atividade física, o que funcionou foi a gente apresentar para o idoso um mapeamento da região onde ele morava. Ele falou assim, olha, num raio de 500 metros da sua casa, você tem uma academia aqui, você tem o fundo da igreja que dá aula na terça-feira à tarde, e pontuar para ele tudo que está perto da casa dele que poderia resolver essa questão de fazer atividade. Isso funcionou. Mais do que você dizer, olha, se eu precisa de atividade física, procure um personal trainer, uma academia. Você dá a solução dentro da realidade dele. Então, isso seria uma coisa que as UBSs deveriam fazer. Meu nome é Odila Senenguandaline e a pergunta que eu vi e passo é: você está preparado para a velhice? Você quer ver uma coisa que a gente não está preparado? Não é só individualmente. Nós não estamos preparados do ponto de vista da sociedade. Nós estamos num anfiteatro moderno, não estou fazendo uma crítica institucional, mas é o fato. Se eu estivesse numa cadeira de roda, eu teria que ser levantado, literalmente, para ser posto aqui e ter o privilégio de falar para vocês do palco.
porque não há um corrimão, sequer uma rampa. Nós temos um acesso, que é todo ele feito dentro do anfiteatro, eu posso entrar pelas portas do fundo, não estou interessado nisso. Com degraus. Eu trabalhei na Organização Mundial da Saúde em Genebra, a Organização Mundial da Saúde. A escadaria principal não tinha corrimão, nem no centro, nem na direita, nem na esquerda. Os degraus eram muito largos e baixos. Eu passei 13 anos ali dentro, fazendo uma campanha. Tem que fazer com que isso seja mais amigo do idoso. Se for amigo do idoso, se eu colocar as lentes para olhar esse teatro, porque eu sou um velho, vai ser mais amigo de uma mulher grávida, de uma pessoa com deficiência, de um adolescente com uma mochila nas costas. Ser mais amigo do idoso é errado, tem que ser mais amigo de todas as idades. Em inglês a gente fala age friendly, não fala senior friendly. A nossa atitude está errada, do ponto de vista individual, de não aceitar, de ter preconceitos e de achar que é ruim, mas também do ponto de vista social. A gente não está preparado como sociedade para esse envelhecimento. E se a gente não introjeta isso, a gente não vai ter impacto no nosso meio, nos nossos vizinhos, amigos, familiares. E uma das coisas que exige é que a gente escolha bem quando a gente for fazer o voto e de poder cobrar, porque senão a gente vai repetir. O estatuto está lá, mas ninguém aplica, não tem orçamento para as políticas do idoso, e a gente vai... Examinem e peçam e façam campanha, como tem as academias, como tem a Unileste, como tem várias instituições que hoje estão muito mais cientes de que isso é importante para a gente preparar essa sociedade mais amiga, mais preparada para o envelhecimento. Começa dentro de casa, começa dentro do coração, através das atitudes, começa dentro do conhecimento, mas tem que ser propagado para um nível muito mais social. Agora, a gente vai para a próxima pergunta, só para dizer para o Kalash que ele pode voltar de cadeira de rodas, que tem uma rampa aqui, ó, atrás. Eu não quero sair pelos fundos, eu quero sair pela frente com todo mundo. Eu disse isso. É verdade. Meu nome é Eusébio, eu sou de Jundiaí. Em 2000 eu estava desempregado, criei um programa para a terceira idade, chamado CELME, Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade. Hoje tem 1000 alunos. Estamos começando uma discussão relacionando o envelhecimento com o patrimônio histórico na cidade. Dr. Kalash, esse é um aspecto forte, o patrimônio histórico da cidade e o envelhecimento da sua população? O meu sonho de consumo, sendo eu de Copacabana, que é o futuro do Brasil. Se você quiser saber como é que vai ser o Brasil com 32% de pessoas com mais de 60 anos, vai em Copacabana, porque já está. É o processo de urbanização. Começou nos anos 30, 40, 50, a geração dos meus pais foi para lá, quem sobreviveu envelheceu, e os filhos e os netos foram para a Barra da Tijuca, etc. Então, é um bairro que é um laboratório. Você pode ver como vai ser o Brasil. E tem os seus contrastes. Copacabana não é só o luxo da Avenida Atlântica, você tem a classe média, vai afastando do mar, classe média mais baixa, kitnet, tem favela, cercado, tem violência, tem pivete, tem tudo. Então, é um laboratório para você jogar e ver. Uma das coisas, quando você pergunta ao idoso, e o protagonismo, a gente falou de direitos, mas a gente tem que falar também que se a gente quiser fazer a coisa certa, se preparar para esse tal desse envelhecimento, pergunta para quem já o experimentou, que é o idoso, o protagonismo. Vamos dar voz a essas pessoas. Eles querem sim trabalhar, eles querem ter trabalho voluntário, eles querem ter oportunidade de ir para as oficinas que o Luiz está implementando e que tem que ser difundidas para as pessoas conseguirem destreza. Você precisa de 3, que a gente chama literacy. Você precisa de literacy para a saúde, para a tecnologia, mas você precisa também para emprego. Não se está investindo, isso que você faz é nobre, de você poder capacitar e dar oportunidades para 1000 pessoas que estão envelhecendo continuarem ativas, participando, e isso tem um reflexo enorme. Autoestima. Pergunta se eu teria. Dançar é bom também, claro. Bailar, paquerar, tudo isso faz parte. A gente já não falou de sexualidade, tudo isso faz parte. Mas a gente está falando de participação no sentido, num país tão desigual, tão importante, de dar oportunidades para as pessoas continuarem produtivas
E essa produtividade vai ter um custo positivo para esse país que está envelhecendo tão rápido. Boa tarde, meu nome é Marcelo Caires, eu sou doutorando na Unesp, no Departamento de Educação, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre educação musical e cognição. E eu gostaria de ouvir, de quem se sentir à vontade, sobre os processos de arte-educação, que a gente sabe que as linguagens artísticas trabalham o desenvolvimento humano na sua multiplicidade. Então, eu gostaria de ouvir qual a opinião de vocês, porque a gente nem citou esse lado na conversa hoje, né? Olha, a musicoterapia é uma das atividades que reconhecidamente faz bem, por exemplo, para pessoas com Alzheimer, né, que já estão num nível de entendimento muito precário, mas a música sintoniza, a música conecta, a música melhora a capacidade funcional dessas pessoas. Só para citar um exemplo que eu sei que tem estudo. Além disso, você tem também, com a música, a questão de aumento de plasticidade neural. Você pode usar como estímulo de algumas habilidades para não só... isso já é feito com crianças, feito com algumas atividades para algumas pessoas com problemas neurológicos, e agora também está sendo desenvolvido na área de envelhecimento. Então, ela é também utilizada não só para Alzheimer, mas também pode ser utilizada como um aumento da sua plasticidade neural, e com isso você postergar um declínio cognitivo mais imediato, vamos dizer assim. Você aumenta a sua capacidade e vai empurrar para frente um declínio mais imediato. Marcelo, você certamente conhece essa pesquisa de Jeremy Sachs, quando ele coloca aquele audiofone aquela pessoa, um velho com Alzheimer, que está com a cabeça caindo, e de repente ele começa a ouvir aquela música do jazz, ele que tinha sido um músico, e ele de repente começa a cantar, acompanhar, e o efeito não é só enquanto ele está ouvindo a música. Ele continua conectado muito tempo depois de já ter o headphone retirado dele. Então, esse efeito, e isso está hoje cada vez mais, o Luiz estava aludindo isso, comprovado. Eu só vou compartilhar uma experiência minha, pessoal, se eu posso. Minha mãe é centenária, minha mãe tem doença de Alzheimer. A gente falou aqui de cuidado do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do encargo, do fardo, do custo, da falta de política, mas a gente não falou de uma coisa que é essencial também cultivar quando a gente se prepara para o envelhecimento, que cuidar também dá prazer, que cuidar também dá recompensa para o cuidador. Para o cuidador, eu estou colocando agora no masculino, que esse homem deveria reconhecer que ele também pode extrair prazer se ele mudar as suas atitudes em relação ao cuidado. Não tem nada hoje no mundo que me dá mais prazer do que sentar do lado da minha mãe e cantar tico-tico no fubá com ela. E ela que quase já não fala, quando ela fala o tico-tico cá, o tico-tico lá. A gente tem que valorizar isso e explorar e ver o que faz com que aquela pessoa se conecte. Então, eu te dou os parabéns de fazer esse doutorado numa área que ainda é muito pouco explorada no Brasil. Se a gente já não tem políticas no geral, imagina então para fazer musicoterapia. Imagina o que esses políticos aí iriam falar disso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a participação dos 3 pesquisadores aqui presentes, da plateia e de quem assiste a essa conversa sobre um tema que pertence a todos nós. Já debatemos aqui, neste canal, diversos outros temas de interesse da ciência, como oceanos ameaçados, a origem do universo e o papel da mulher no desenvolvimento da ciência. Este e outros debates você pode assistir no canal do Ciência Aberta e em nossas redes sociais. Em maio, o Ciência Aberta estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um tema interessante. Até lá!